Obrigado, pastor Fabrício. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Os alunos do professor Luiz Paulo podem se retirar, acompanhando para a sua sala. E nós vamos continuar o nosso tema aqui sobre crescimento em Cristo. E no domingo passado, nós começamos a ver aqui sobre nós mesmos, de que quando nós vamos crescer em Cristo, nós precisamos saber quem Ele é, como de fato Ele é, e também sabermos quem nós somos, como de fato nós somos. Porque nós temos a tendência a nossa carne, a nossa natureza tem a tendência de diminuir Jesus, como a gente disse nas primeiras aulas aqui, domesticar Jesus, fazer de Jesus alguém que seja de acordo com o que eu quero que ele seja. E ao mesmo tempo temos também essa resistência em nós de nos enxergar como de fato nós somos. Foi o que a gente refletiu na aula de domingo passado, o quanto a Bíblia fala sobre ter visão, sobre enxergar, não é? Jesus foi prometido no Antigo Testamento, nós vimos isso lá em Isaías 42, ele foi prometido no Antigo Testamento como aquele que viria libertar, dar liberdade aos cativos e dar visão aos cegos. E é isso que Jesus faz no Novo Testamento, né? Quando ele cura aquelas pessoas de cegueira, o foco não é mostrar o poder dele de fazer milagres, ainda que os milagres tenham sido todos os sinais de que ele de fato é o Messias, o Rei, aquele que vem para governar. Mas os sinais não era para a gente se apegar a eles, os milagres ficarmos apegados a eles, porque eles tinham um propósito, e quando aquele propósito fosse cumprido, os milagres não se realizariam mais. É por isso que nós não vemos milagres hoje como naqueles dias do Senhor Jesus, porque ele tinha um propósito, e aquele propósito se cumpriu para aquela ocasião. Quando a gente afirma isso, irmãos, nós não estamos dizendo que Deus não tem poder para fazer o que Ele quiser, e o milagre que Ele quiser fazer. Nós entendemos que é assim que Ele faz na sua palavra. Há momentos da história em que os milagres têm um propósito, e Ele os usa como expediente no cumprimento do seu plano. Então nós vamos ver 3 períodos de milagres na Bíblia, que é com Moisés e Josué, com Elias e Eliseu e com Jesus e os apóstolos. Fora esses períodos, os milagres são muito esporádicos e raros de serem observados. E nós vivemos um expediente hoje como estes, em que nós não vemos milagres todos os dias, porque o propósito foi cumprido lá. Então Deus não quer que a gente se apegue aos milagres, mas aos princípios que Ele ensina por meio deles, o seu caráter. Então, quando Jesus curava cegos, era para mostrar a nossa falta de visão, de como nós não enxergamos as coisas, e a nossa necessidade de que Deus vá de fato nos ajudando a enxergar as coisas como de fato elas são, tanto Jesus como Ele é, como nós mesmos, como nós somos. E a gente refletiu sobre isso no domingo passado, mostrando que há uma dificuldade em nós, de nós enxergarmos a nós mesmos. Nós temos ideias gerais do pecado, nós acreditamos que de fato todos são pecadores, nós entendemos a generalidade disso, nós reconhecemos que o pecado é ruim, nós sabemos que o pecado destrói, que o pecado ele é extremamente nocivo, nós sabemos que o pecado ele rouba a glória de Deus, que o pecado ofende a sua santidade, e nós reconhecemos que nós pecamos contra Deus, mas a nossa dificuldade é enxergar a profundidade disso, é enxergar o quão ele é arraigado em nós, quão grudado ele é em nós, e essa é a dificuldade que a gente tem, não é, de enxergar o pecado agindo de uma forma contínua nas nossas vidas. A gente, por essa visão generalizada e superficial até que nós temos do pecado, a gente acha que a gente caminha bem e comete alguns tropeços. E na verdade,
é o contrário. Nós somos caídos. E pela graça de Deus nos colocamos em pé. Então, é Deus que nos levanta. É Deus que nos sustenta. Não é? Então, nós não somos pessoas que estão caminhando e de vez em quando tropeçam. Nós somos pessoas que estamos sendo arrastados. E de vez em quando estamos de pé. Pela graça e a misericórdia de Deus. É isso que Deus quer que nós enxerguemos. Que nós enxerguemos a profundidade do que é a ação do pecado na nossa vida, mesmo sendo salvos, mesmo sendo, tendo essa convicção da nossa certeza de salvação, que é inclusive que nós vamos refletir no culto hoje à noite. Então Deus, Ele quer que nós enxerguemos isso. Por isso que a gente falou na aula passada que a vida cristã é como se nós estivéssemos indo para baixo, mas indo para cima. É esse paradoxo. É Deus nos empurrando para baixo para que nós estejamos indo para cima. Por isso que a gente viu que Deus, Ele é o sublime, o santo, o majestoso que habita no mais alto e santo lugar, por causa da sua santidade e da sua pureza. Mas Ele diz que ao mesmo tempo Ele habita com o abatido de espírito, com o contrito de coração, para vivificá-los. Então Deus, Ele habita no mais alto, mas também habita no mais baixo lugar em que alguém pode estar, que é o nosso coração. Então, nosso coração está no lugar mais baixo que alguém pode estar. Como a gente refletiu, a dificuldade de reconhecer isso é justamente porque o pecado, ele tem um mecanismo de defesa. O pecado, ele não permite, como disse Martin Lloyd-Jones, que foi citado na aula passada, há em nós um mecanismo de defesa que não permite que nós reconheçamos que somos pecadores na profundidade em que somos. Nós sempre estamos dispostos a apresentar uma justificativa, uma defesa para nós mesmos, porque esse mecanismo do pecado faz isso. Ele nos impede de enxergar de fato quem nós somos. Então essa é a nossa luta. A nossa carne está sempre se defendendo, está sempre oferecendo qualquer justificativa contra as acusações que são feitas a ela. Então é a nossa luta de enxergarmos o que somos. Por isso a vida cristã é esse paradoxo, justamente porque Deus disse que esses são os caminhos dele não são como os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos deles, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos caminhos e pensamentos. Então uma distância entre nós e Deus é enorme. Então os caminhos de Deus, eles são caminhos diferentes. É por isso que Jesus usava sempre daquele paradoxo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o menor. Quem quiser ser aquele que é grande entre vós, seja aquele que se torne vosso servo. Os últimos serão os primeiros. E a gente citou o apóstolo Paulo, que disse, quando ele entendeu isso, quando ele pediu que Deus afastasse o espinho da sua carne, aquele mensageiro de Satanás que o esbofeteava, Jesus disse para ele que a graça lhe bastava, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo disse: então muito mais me gloriarei nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, nas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Olha o paradoxo da vida cristã. Você reconhece a sua fraqueza, é nisso que você está a sua força. Você reconhece a profundidade do seu pecado, é nisso que está a sua santidade. Então esse paradoxo da vida cristã. Por isso que Tiago disse, e tudo isso foi dito semana passada, Por isso que Tiago disse: converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhe-se na presença do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, te exalte. Então acho que na nossa caminhada cristã nós lamentamos pouco a nossa própria vida. Nós encaramos com muita naturalidade os nossos pecados. Estou dizendo que nós não somos salvos, nós somos salvos, mas nós olhamos para nosso pecado com muita naturalidade, nós nos acostumamos com eles, nós os domesticamos, e não é isso que o Senhor quer, e é por isso que nós não crescemos em Cristo quanto deveríamos crescer. Então Deus é misericordioso quando Ele fala assim conosco, e Ele
quer nos fazer crescer. Então, por isso ele nos empurra para baixo, para que nós chegamos ao ponto mais baixo em que alguém possa estar, porque a partir dali não tem como ele ir mais para baixo. Só tem uma opção, ele ir para cima. Ele ir para cima e ele vai crescendo e aprendendo a vida cristã. Essa é a proposta de Deus para nós, na nossa caminhada ao lado de Jesus, né? Ele vai nos ensinando. Então, o crescimento em Cristo Jesus, ele exige que nós saibamos o que realmente somos quando nós somos entregues a nós mesmos. Então, nós temos a tendência a pensar que na nossa salvação, Deus pegou aquilo que é bom em nós e completou com a obra de Jesus. E, no entanto, o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz ao contrário, que não havia nada de bom em nós. Jesus disse em Lucas capítulo 7, se o teu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra. Se ele lhe pedir um ovo, você vai lhe dar uma cobra. Se ele lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra. Se ele lhe pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião. Ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que não fará o vosso Pai Celeste? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós não somos bons, nós somos maus que estão sendo edificados pela obra de Cristo Jesus. O Evangelho diz que nós estávamos mortos, nada a oferecer para Deus, nada. Então a nossa salvação não foi uma ajuda de Deus pegando algo que já é bom e completar com a obra de Cristo. A nossa salvação, ela é uma ressurreição, ela é uma transformação. Então não havia virtude em nós, né? Nós seguíamos o curso deste mundo, seguíamos os pensamentos da potestade do ar, que são os pensamentos de Satanás. Nós seguíamos a nossa própria natureza, as inclinações da nossa carne, a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então estávamos mortos, mas fomos ressuscitados em Cristo Jesus. É o que nos diz Romanos capítulo 6. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e nós fomos unidos a ele. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então o que nós temos aqui? O Cristo morreu, e a união com Cristo faz com que o crente tenha também morrido, tenha sido morto para o pecado. Então nessa união, esse batismo que ele fala aqui, não é o batismo nas águas. Alguém diz que esse aqui é um batismo seco, não é um batismo molhado aqui. Na verdade, ele usa essa expressão batismo aqui, para se referir à nossa união com Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo pela fé, nós somos batizados nele. Então nós somos batizados na sua morte, somos batizados com ele na sua morte. Significa que quando ele morreu, eu morri. Então o que ele está dizendo é que a lei agora de Deus não pode mais me condenar, porque a lei diz que se eu pecar, eu devo morrer. E então quando a lei vem sobre aquele que tem fé em Cristo Jesus, então o que isso significa? Por que a lei não pode mais ter efeito sobre ele?
porque a lei diz, você pecou, você tem que morrer. E aí Jesus vem em sua defesa e diz, mas ele já morreu. Então, a penalidade da lei já foi aplicada no caso dele. Aí pergunta, foi aplicada onde? Jesus responde, em mim, porque quando eu morri, pela fé que ele tem em mim, ele está unido a mim na minha morte. Então a lei já se cumpriu sobre ele. A penalidade da lei já se cumpriu. Então ele não pode morrer mais. Então essa é a defesa de Jesus em nosso favor, porque ele pagou a penalidade no nosso lugar. Então nós estamos unidos a ele, somos batizados na sua morte. Então a penalidade da lei não pode mais nos condenar, não tem mais efeito sobre as nossas vidas. Por isso ele diz então, quem morreu justificado está do seu pecado, ele diz no versículo 7. Então o que ele está falando a respeito da salvação? A salvação é uma ressurreição, não é uma reforma, não é uma ajuda, sabe? Não tinha nada em nós para que Deus viesse nos ajudar a melhorar. Não, Deus teve que nos ressuscitar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele vem nos ressuscitar. Então a ressurreição de Jesus tem efeito sobre nós, para que nós andemos em novidade de vida, é o que Ele coloca aqui. Então é ressurreição, não uma reforma, ressurreição. Então isso significa que nós em nós mesmos não temos nenhuma condição de melhorar a nós mesmos. Então nós não estamos em busca, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós não estamos em busca de encontrar em nós alguma capacidade de melhorar a nós mesmos. Não é isso que nós queremos. Nós estamos em busca de enxergar cada vez melhor a nossa incapacidade. Isso aqui é o crescimento espiritual. Não é encontrar em mim alguma coisa boa que eu possa oferecer a Deus para que eu melhore a mim mesmo. Eu não estou à procura disso. Eu estou à procura de que Deus mostre-me cada vez mais a minha própria incapacidade. Que eu enxergue cada vez melhor a mim mesmo, para que então eu possa ser aquilo que Ele quer que eu seja. Então, por isso que nós falamos, né, da importância do desespero. Deus quer que nós nos desesperemos de nós mesmos, totalmente. Totalmente, de fato, perder toda a esperança em nós mesmos. Então, Deus quer que nós cheguemos ao ponto máximo disso, desse desespero. Então, nós sabemos que Deus deseja o nosso crescimento em Cristo, mas nesse processo, Ele nos leva a nos desesperarmos de nós mesmos. Por isso que eu disse para os irmãos, né, morra antes que você morra. Essa é uma citação, irmãos, do C.S. Lewis, num dos livros dele, um livro chamado Até que Tenhamos Rostos. Eu não li esse livro, né, mas li a respeito dessa citação que ele faz. Um personagem do livro dele diz assim, morra antes que você morra, porque depois que você morrer não haverá mais a oportunidade de você morrer. Essa é a ideia. Morra antes que você morra, porque depois que você partir desse mundo não tem mais oportunidade. Então, como que isso se aplica assim a nós, né? De uma forma ilustrativa, né? Nós só temos essa oportunidade aqui de crescer em Cristo. Depois que a gente morrer, não tem como crescer em Cristo mais. Pois já está feito, né? Aí eu sei que você vai ser semelhante a Cristo. Eu sei que Ele vai te transformar e você vai receber um corpo glorificado e você nunca mais vai desejar pecar. Então lá não haverá processo de santificação. O processo de santificação só acontece aqui. E como é que é o processo de santificação? É a morte do eu. É eu ir aprendendo a morrer. Aprender a crucificar a mim mesmo. Por isso é que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então esse meu crucificar, esse crucificar de mim mesmo na cruz só acontece nessa vida aqui. Então eu tenho que morrer para mim mesmo aqui, antes que eu morra desse mundo aqui, parta desse mundo aqui. Então nós morremos na nossa conversão, fomos crucificados com Cristo e seguimos morrendo até o dia da nossa morte. Então nós queremos de fato nos desesperar de nós mesmos de uma forma completa, para que a nossa esperança esteja unicamente em Cristo Jesus.
não haverá, irmãos, esperança, nenhuma esperança, se tem alguma esperança em mim. Eu não vou ter nenhuma esperança em Jesus, se eu tenho alguma esperança em mim. Se eu vejo em mim alguma capacidade, então eu dependo de mim mesmo. Eu não dependo do Senhor. Eu não vou me entregar e reconhecer quem eu sou. Então, de fato, para crescer em Cristo, nós precisamos encarar esse processo doloroso de descobrir quem nós somos. É um exercício duro. É um exercício difícil nós nos encararmos como de fato nós somos. Eu me lembro, eu já compartilhei isso com os irmãos aqui, eu lembro uma ocasião em que nós fizemos um retiro de carnaval, nessa época do ano aqui. Nós estávamos num retiro aqui na Serra da Mantiqueira aqui, e foi um retiro em que nós não vimos o sol. Choveu os 4 dias. Não houve sol, foi só chuva. Eu senti saudade da minha sombra, porque não tinha sol para projetar minha sombra. E nós estávamos num lugar, tinha, se não me engano, eram 4 chuveiros só. E aí a gente tinha que ficar marcando o horário do banho, e era fila para o banheiro. É aqueles, como dizem por aí, né? Acampamento raiz. A estrutura não era a mais confortável. E aí a gente foi jogar bola, os homens. Então você imagina, jogar bola num lugar onde só chovia. E aí a gente estava, no final do futebol lá, todos nós cobertos de lama, e a fila no banheiro, frio, e a gente esperando para tomar banho, esperando desocupar lá o banheiro para a gente se banhar. Aí a gente tinha um lago lá. Aí a gente falou, vamos lá naquele lago lá, a gente toma banho lá mesmo e tira essa lama aqui. Aí a gente mergulhou lá, alguns homens aqui mergulharam lá no lago lá e nos lavamos lá. E quando a gente tirou a lama assim, irmãos, a gente percebeu que tinha uns bichinhos assim, uma espécie de umas lesminhas, irmãos, não era sanguessuga, não era a sanguessuga, mas grudou em nós assim, sabe, grudou assim na nossa pele. E aí eu vi o que é o processo de tentar se santificar. Você vai mexendo, você vai piorando, você vai mexendo com a sua própria força, você não melhora nada, você piora. E aí deu nojo, aquele desejo de arrancar aquilo da pele. É uma situação deprimente. E aí eu falei, Senhor, olha que a nossa vida espiritual é isso aqui. A gente enxergar quem a gente é, a gente começa a ter nojo de nós mesmos. E esse é o objetivo do Senhor. Ele nos diz, em Ezequiel capítulo 36, versículo 31, que Ele está fazendo uma obra na nossa vida. E quando Ele terminar essa obra, Ele diz que nós vamos olhar para nós mesmos, nós vamos nos lembrar dos nossos pecados, nós vamos nos lembrar das nossas atitudes que não foram boas, e nós teremos nojo de nós mesmos por causa dos nossos pecados e das nossas abominações. Então a obra de Deus é nos levar a enxergar quem nós somos de fato. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos esse tipo de entendimento. Então, para crescer em Cristo Jesus, nós precisamos encarar esse processo doloroso que é enxergar, descobrir quem nós realmente somos. Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são cartas que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse às 7 igrejas que ficavam na Ásia. Por isso esses capítulos 2 e 3 são conhecidos como
as 7 cartas às igrejas da Ásia. São 7 igrejas, alguns dizem que aquelas igrejas eram igrejas locais que estavam naquelas cidades, né? E alguns acreditam que estas igrejas representam 7 tipos de igrejas locais que existem, e dizem que cada igreja local se enquadra a uma dessas 7 igrejas. Eu não penso assim que tem essa definição assim, que isso seja assim tão claro. Eu penso que as 7 igrejas revelam o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo e a necessidade delas até que Jesus venha buscá-las. Então, são 7 igrejas, das 7, 6 igrejas sofrem repreensão dura do Senhor Jesus, não é? Ele fala coisas que ele tinha contra aquelas igrejas, e apenas uma igreja Jesus não repreende, que é a igreja que ficava na cidade de Filadélfia. Aliás, dizem que era a menor das igrejas, daquelas igrejas, não é? E é a única igreja que Jesus ele não repreende. Ele apenas louva, ele elogia aquela igreja por sua fidelidade. Mas as outras 6 igrejas, todas elas sofrem algum tipo de repreensão de Jesus, o que demonstra a nossa vida como crentes. Todas as igrejas têm as cartas endereçadas ao pastor da igreja, ele chama de o anjo da igreja. Então aqui não é o anjo, um anjo, como se cada igreja tivesse um anjo, né? Se nós temos um anjo aqui como igreja, eu não sei quem ele é, não sei o nome dele, não é? Então não é isso de fato. Aqui são os pastores da igreja, as cartas são dirigidas a eles como responsáveis por aquelas igrejas locais, e o Senhor repreende a eles, os pastores, e por meio disso repreende aquelas igrejas, e corrige aquelas igrejas, né? Porque Ele ama, e é o jeito dele. Então, para a igreja de Laodiceia, veja o que ele diz, capítulo 3 de Apocalipse, versículos de 14 a 22. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, ainda que fosse uma carta para aquela igreja de Laodiceia, o propósito era as igrejas, não é Deus falando com as igrejas. Então o que nós temos aqui? É a igreja do Senhor Jesus na cidade de Laodiceia. É a igreja, eram os salvos em Cristo Jesus. No entanto, uma igreja superficial, uma igreja que tratava as coisas de uma forma muito generalizada, uma igreja que não enxergava a si mesma como de fato era. Veja o que Jesus diz para ela: você pensa que você é rico, você pensa que você é abastado. Então era uma igreja, na verdade, há uma ironia aqui, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade nos dias do Império Romano que se tornou uma cidade muito abastada. Alguns dizem que, historiadores dizem que eles tinham um sistema econômico avançado para aqueles dias. Eles tinham uma indústria lá de tecido, uma indústria de lã,
Eles tinham uma indústria farmacêutica desenvolvida para a época, ao ponto deles terem uma substância lá que eles reduziam a pó, e aí eles diluíam aquilo na água e aplicavam nos olhos, que era o colírio da época. Então era uma cidade assim, abastada nesse sentido, tinha uma economia forte para a época, tinha uma indústria de tecidos avançada, e tinha inclusive uma indústria farmacêutica, coisa que parece que era peculiar àquele lugar. Então Jesus usa isso de uma forma irônica aqui, para referir-se à igreja, dizendo que a igreja achava que estava vestida quando estava nua. A igreja achava que enxergava quando era cega. E a igreja achava que era rica e feliz, quando Jesus diz assim: você é pobre e infeliz. Mas por que Jesus fala assim com a igreja dele? Por que ele fala assim com aquelas pessoas? Por que ele está sendo duro assim com aquela igreja? Ele diz por quê? Porque eu os amo. Eu disciplino a todos quantos amo. Eu quero que vocês, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, enxerguem a condição que vocês de fato estão. Porque vocês são superficiais, vocês não estão enxergando. Vocês são mornos. Vocês não são nem frios e nem quentes. Quem dera se fosse uma coisa ou outra. Quem dera. E acho que isso é o risco que nós corremos, né, irmãos? É sermos mornos. Não enxergarmos as coisas. E a gente ir domesticando nosso pecado. E ir nos acostumando com ele. Então era uma igreja superficial. Não é, que não enxergava a si mesma como de fato ela era. Então o Senhor Jesus a confronta aqui duramente. Confronta essa igreja, repreende essa igreja, dura e amorosamente. Então ele diz para a igreja: você é cego. No versículo 17, né? Ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que era uma igreja que estava ignorando a sua própria situação espiritual. Aqui ele diz, não sabes. E o verbo saber aqui significa ver. De novo, enxergar. Significa enxergar no sentido de discernir, de perceber, sabe, de ter discernimento, de ter entendimento. Então era uma igreja que não enxergava nem a sua própria infelicidade. Sabe, irmãos, é interessante, né? Jesus tem que chegar para alguém que pensa que é feliz e dizer: você não é feliz. Veja o que Jesus teve que fazer com essas pessoas. Ele teve que dizer para uma igreja que achava que estava tudo bem, talvez pelo ambiente que vivia naquela cidade, uma cidade pujante economicamente, achava que estava tudo bem. Então era uma igreja que não estava enxergando as minúcias do seu próprio pecado, e estava conduzindo a vida, e achando que é feliz, achando que estava tudo bem. Então Jesus afirma a ignorância. Ele tem que dizer: ei, isso não é felicidade. Isso que você pensa que é felicidade não passa do engano do seu próprio pecado. Você não sabe que você é infeliz. E ele ainda diz: infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Então não enxergava a sua própria infelicidade. E a palavra infelicidade aqui, irmãos, ela só vai ocorrer outra vez no Novo Testamento. É uma palavra aqui que só ocorre 2 vezes. E uma delas é a que nós lemos aqui na abertura da nossa escola bíblica, que nosso irmão Luciano leu aqui, que é Romanos capítulo 7. No versículo 24, quando o apóstolo Paulo diz assim: desventurado homem que sou. Em algumas versões, miserável homem que sou. É a mesma palavra que aqui Jesus aplica àquela igreja, que era uma igreja miserável, uma igreja infeliz, não é? Uma igreja desventurada, mas que pensava que estava tudo bem. A igreja que achava que estava tudo indo bem.
É por isso que aí você entende, o que Jesus está fazendo aqui, na igreja de Laodiceia, é aquilo que nós lemos domingo passado, que Tiago diz na sua carta. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lamentai e chorai. Humilhai-vos perante Deus. Na verdade, aquilo que Tiago diz lá no capítulo 4 da sua carta é o que Jesus está fazendo aqui com essa igreja. Ele está dizendo, ei, você precisa lamentar. Você precisa enxergar quem você é, para que você de fato lamente, para que essa sua felicidade seja convertida em tristeza. Para que de fato você aprenda o que é a verdadeira felicidade, que você aprenda o que é o verdadeiro crescimento espiritual. E aqui, irmãos, é um entristecimento deliberado de Jesus a uma igreja, porque ele amava aquela igreja. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai dizer que Deus, ele nos entristece. Mas a tristeza, segundo Deus, não é como a tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz a morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. E era isso que ele queria que essa igreja, que estava morta, num certo sentido, vivesse. É o que ele queria que acontecesse, que essa igreja tivesse vida. E para ter vida, ela precisaria passar por esse processo doloroso que é enxergar a si mesmo como de fato é. Então eles não enxergavam o seu estado de miséria. Não é? Miserável aqui, irmãos, refere-se a alguém que está de fato numa situação lastimável. É alguém que, se ninguém vier em seu socorro, não tem outra situação a não ser essa pessoa morrer. É isso que significa o estado de miséria aqui. Se alguém não for em socorro dessa pessoa, essa pessoa vai morrer. E eles estavam nessa situação, mas não enxergavam. Eles não enxergavam. Eles achavam que tudo estava bem. Então eles não enxergavam a sua pobreza espiritual. Jesus diz, você é pobre, você é cego e você está nu. Então eles não enxergavam o seu estado de pobreza espiritual. Aliás, quando Jesus diz aqui nessa carta, né, aqui eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A palavra pobres aqui é a mesma palavra que o próprio Senhor Jesus usou lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus começa a pregar aquela mensagem lá conhecida como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Jesus, a multidão se reúne ali e ele então dirige-se aos seus discípulos e começa a lhes ensinar. E aí ali Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a mesma palavra aqui. Então o que Jesus estava dizendo? Onde começa a felicidade? Bem-aventurado é esse. Onde começa a verdadeira alegria no ponto de vista de Jesus? A verdadeira alegria começa quando você e eu enxergamos a nossa pobreza espiritual. A nossa incapacidade de melhorar a nós mesmos. Aí, de fato, a palavra que Jesus usou ali, ela se referia àquelas pessoas que não tinham saúde e não tinham recursos. Então, essas pessoas não tinham forças para trabalhar. Elas eram pessoas doentes. Então, essas pessoas não tinham saída. Essas pessoas ficavam pelas ruas de Jerusalém, nas esquinas, sentadas, esperando que alguém lhes desse uma esmola. Porque se alguém não lhes desse uma esmola, elas não comeriam naquele dia. Porque elas não tinham forças nos braços, porque eram doentes. E não tinham dinheiro, porque eram pobres. Então era esse tipo de pessoa que Jesus se referiu quando ele disse, bem-aventurados essas pessoas espiritualmente, porque destas pessoas é o reino dos céus. Pertence a esse tipo de gente. Então o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, a verdadeira felicidade começa quando nós enxergamos o nosso estado de miserabilidade. A nossa impotência de melhorar a nós mesmos. Não temos nada para oferecer.
Não temos nada para oferecer. Somos pobres. Mas essa igreja, aqui de Apocalipse, ela perdeu essa visão. É uma igreja que, com o passar do tempo, ela não enxergava mais o seu estado. Ela não enxergava o quão pobre ela era, não enxergava a sua própria nudez. Uma igreja que era superficial. Eram crentes que eram superficiais, porque eles não estavam lidando consigo mesmos da forma como o Senhor Jesus queria. Então eles não enxergavam a sua própria miséria, a sua própria nudez. Então Jesus os chama, por meio do seu pastor, a se arrepender. No versículo 18, Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Veja, quando Jesus foi duro com eles e falou do jeito que ele falou, ele não queria o mal deles. Pelo contrário, ele queria que de fato eles tivessem o que ele, Jesus, tem para oferecer, o que é o melhor. Então ele queria que eles tivessem a verdadeira riqueza, que eles tivessem a verdadeira vestimenta e que eles tivessem a verdadeira visão. Que eles de fato desfrutassem daquilo que o Senhor Jesus tem para oferecer. Então o Senhor Jesus, ele deseja o melhor para a sua igreja, o melhor. Mas para que a igreja tenha o melhor, ela precisa enxergar, precisa reconhecer, precisa saber, precisa de fato reconhecer o seu estado miserável. E então por isso ele falou daquele jeito com aquela igreja: você não sabe o que você é, então eu te dou um conselho, vem aqui para você ter de fato aquilo que vai ser riqueza para a sua vida, vestimenta para a sua vida e visão, discernimento, e enxergar as coisas. Então o Senhor Jesus, ele quer levar a igreja ao ponto mais alto, mas para isso ele precisa enxergar que ela está no ponto mais baixo. E é isso que ele vai dizer aqui nessa carta. Então ele fala que é uma disciplina amorosa. Ele diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, esse processo é um processo doloroso, né? É um processo doloroso nós nos enxergarmos quem nós somos. E a tendência da minha carne é não querer isso. Na verdade, nós queremos que as pessoas... Na verdade, eu quero que Deus fale bem de mim. Eu quero que Deus fale bem. Eu não quero que Deus me diga quem eu sou. A minha carne é assim. A minha carne é assim. Mas eu preciso que Deus diga quem eu sou. A minha necessidade é que Deus de fato me coloque no meu lugar. Eu preciso que Ele me posicione nesse lugar. Mas a minha carne não quer. Então aí eu lembro lá do rei Acabe, né? Quando ele consultou os profetas dele, todos os profetas unânimes disseram: rei Acabe, Deus está com você. Pode ir nessa guerra aí, que você vai vencer. Ele entregou vocês, entregou esse povo na sua mão. Pode ir vitorioso. E o rei Acabe amava esses profetas, porque esses profetas não falavam quem ele era. Esses profetas mentiam para ele. Esses profetas só diziam coisas boas para ele. Mas aí tinha um profeta lá que ele queria matar esse profeta. Ele queria pegar esse profeta, que era o profeta Micaías. E por quê? Porque o profeta Micaías era a voz de Deus dizendo para o rei Acabe quem de fato o rei Acabe era. Que o rei Acabe precisava de arrependimento, que o rei Acabe precisava enxergar a sua vida como de fato ela era, precisava se arrepender, mas ele não queria. Então ele queria matar o profeta Micaías. Porque ele diz: esse profeta nunca diz de mim o que é bom, só diz de mim o que é mal. Então eu não gosto dele, eu não gosto de ouvi-lo. Mas essa é a questão, irmãos. Quem de fato estava falando a verdade? Quem de fato estava apontando a necessidade do rei Acabe? Quem? Era somente aquele profeta. O profeta Micaías. Os outros todos eram uma grande mentira. Mas a natureza humana não quer. Por isso que o apóstolo Paulo também diz em 2 Timóteo capítulo 4, dizendo para Timóteo: olha, fala a verdade, prega a palavra,
insta nela, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que as pessoas não vão suportar isso, mas elas vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, preferindo ouvir as mentiras. Então o que Jesus está fazendo com essa igreja? Ele está falando a verdade para a igreja, está dizendo para ela a sua necessidade. Por quê? Porque Ele de fato queria que ela se arrependesse, porque Ele queria colocá-la no lugar mais alto, que era o lugar que Ele estava. Não é isso que Ele vai dizer aqui? Ele diz, eu quero me relacionar com você, e nesse relacionamento eu vou te levar para o lugar mais alto. Olha o que ele diz no versículo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que o Senhor Jesus queria, irmãos? Sabe o que ele estava dizendo para aquela igreja? Ele estava dizendo assim, vocês são muito pecadores, vocês não são dignos da minha presença. Vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus, infelizes, então estou indo embora, tchau para vocês. Não, esse não é o nosso Senhor. Ele diz, você é miserável, pobre, cego, nu, infeliz, mas eu estou aqui na porta batendo, eu quero cear com você. Eu estou aqui na porta, eu quero me relacionar com você, eu quero fazer parte da sua vida. Esse é o Senhor Jesus. Ele nos põe no ponto mais baixo, mas desce lá. Desce lá, para partir de lá caminhar conosco. Então ele está dizendo aqui, eu quero cear com você, eu quero ter relacionamento com você. Irmãos, é isso que a gente não, é duro para a gente entender isso aqui. Parece óbvio para você. A gente estava na reunião de homens quinta-feira, e aí eu disse para eles assim que a gente vem, por exemplo, para a igreja, nós chamamos essa reunião de domingo. Como é que chama essa reunião aqui de domingo? Domingo de manhã? Como é que chama, irmãos? EBD. O que significa EBD? Então, Escola Bíblica Dominical, não é? Só que a gente tem a tendência a achar que é uma escola comum. É uma escola, eu vou para aprender. Na verdade, crescer conhecimento. Então, a gente vem assim, achando que isso aqui é como se fosse acadêmico. Assim como você vai fazer os cursos aí fora, você põe a criança lá no infantil, e depois ela vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, depois vai para uma faculdade, faz uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, então você vai crescendo em aquisição, você vai adquirindo conhecimento, informações para a sua vida, e isso vai te enchendo e colocando você acima das outras pessoas, te dando mais oportunidades do que as outras pessoas. Por quê? Não estou dizendo que isso é demérito, né? Porque você de fato se esforçou, adquiriu aquele conhecimento, e aí existe um mercado que precisa dos seus conhecimentos, e vai recompensá-lo por isso. E aí a gente vem para a igreja, achando que aqui é a mesma coisa. Eu vou para adquirir conhecimento, eu vou para estudar ali e adquirir conhecimento. Então eu vou aprendendo, e vou adquirindo essas informações. Para quê? Para quê? O que você vai fazer com as informações? Eu sei. Já sei. Sei os livros da Bíblia de cor, sei um monte de versículo de cor, sei quando um contexto que cada livro foi escrito, conheço os seus autores, sei o perfil dos seus autores, eu tenho todo estou dominando esse assunto. Para quê? É isso que a gente não entende. Isso aqui, irmãos, a gente chama de escola força de expressão. Isso aqui é relacionamento. É relacionamento. É o que Jesus está dizendo aqui, eu estou à porta batendo, eu quero entrar e cear com você. Eu quero andar com você. Eu quero caminhar com você. Então, se imagina se eu estou andando com Jesus. Eu vou ver quem Ele é e vou ver quem eu sou. O tempo todo, isso nunca vai sair da minha visão. Eu vou ver quem Ele é e vou ver quem eu sou. É por isso que acredito que quando as pessoas encaram como conhecimento acadêmico,
faz mal para elas. Porque aumenta o seu orgulho. É o orgulho. O apóstolo Paulo disse assim: tem tanta gente por aí se apresentando com seu conhecimento acadêmico. Ele diz para a igreja de Corinto: tem títulos. Ele disse: eu só tenho uma carta de recomendação. Sabe qual é a minha carta de recomendação? São vocês, igreja de Corinto. Uma carta escrita nos corações, não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus. É a carta de recomendação. Sabe o que é relacionamento, irmãos? É relacionamento. Não é, ainda que nós tenhamos nisso aquisição de informações. A gente tem informações. A gente adquire informação, mas não é isso. Então não é escola nesse sentido. Não vem aqui para aprender. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Vai ter prova, hein? Surpresa, domingo que vem. Tá bom? Pode vir, vai ter prova. Okay. Não é assim. Imagina se Deus pedir prova da gente. Uma vez, a gente estava participando de uma brincadeira. Tem essas brincadeiras de tabuleiro, né? Agora tem a gospel, né? Tem jogos de tabuleiros bíblicos. Então é para ver quem sabe mais. Aí eu estava participando aqui lá, falei: quer ver? Deus vai acabar comigo aqui. Na frente dessas pessoas aqui, eu vou errar, quer ver? Aí não dá outra, pessoal. Aí o pessoal tripula: pastor não sabe. Mas aí tinha um jovem participando uma vez que eu gostei. Porque ele foi responder uma pergunta lá, ele falou assim: pastor, ainda bem que Deus, Ele não vai perguntar para mim o quanto eu sei, né? Ele vai perguntar para mim o quanto eu vivo. Essa aqui é a pergunta de Deus. Como é que vive? Como é que você sabe? Você acha que Deus vai fazer chamada oral para entrar no céu? Você acha que é isso que Ele vai fazer? Então isso aqui não é escola para isso. Relacionamento. É o que o Senhor Jesus diz aqui: estou na porta batendo. Alguém vai abrir, eu vou entrar e vou cear com Ele. Então quando eu digo que você é de fato infeliz, pobre, cego, nu, miserável, é porque eu quero chegar em você. E quando é que eu chego? É quando você reconhece isso. Quando você reconhece o seu estado. Então o que Jesus fez? Ele levou a igreja, aquela igreja ao ponto mais baixo. Levou aquela igreja a reconhecer onde ela estava. Para quê? Por quê? Para levá-la ao ponto mais alto. Olha o que ele diz no versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, qual é o caminho, irmãos, para chegar no ponto mais alto? Qual é o caminho para chegar no trono? Qual é esse caminho? Não tem atalho, irmãos. É o caminho doloroso de encarar quem nós somos. É o caminho doloroso de enxergar a nossa situação. E esse é o processo. E Deus está aqui o tempo todo insistindo conosco. Ele não desiste de nós. O tempo todo. Ele fala comigo, daí ele olha e fala assim: mas como é difícil esse Clodoaldo enxergar as coisas, viu? Mas eu vou continuar falando com ele. Eu vou insistir com ele. E Deus vai fazendo assim conosco. Então, por isso que nós precisamos nos desesperar de nós mesmos. Isso não é, irmãos, de maneira nenhuma ignorar a glória de Jesus em nós. Não é dizer que não há nenhum valor em nós, porque Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Isso é, de outra maneira, reconhecer que sem Jesus nós somos o nada. O nada. Irmãos, os crentes mais profundos são aqueles que têm um senso profundo de sua própria desolação natural. Os crentes mais profundos que têm, eles enxergam a sua própria desolação. Era o que Jesus queria que essa igreja enxergasse aqui. Aí nós vemos então a necessidade do contraste. Nós precisamos constantemente nos contrastar com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele se revela na Bíblia. Por que Deus se apresenta na Bíblia? Para que nós possamos nos contrastar com Ele.
Por isso que ele diz que a sua santidade ela é incomparável. Isaías capítulo 40, versículo 25, Deus está falando dele mesmo naqueles capítulos de Isaías. E no capítulo 40, versículo 25, Deus diz assim: a quem eu me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. É isso que diz o versículo. Então Deus diz assim: eu vou me comparar com quem? Com qual de vocês eu posso me comparar para eu encontrar uma figura que seja semelhante a mim? Deus está perguntando: com qual de vocês eu vou me comparar? Eu sou o santo. Então quando ele se apresenta assim, é para eu me comparar com ele, para eu ver o contraste entre eu e ele. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, ele está falando a respeito de Deus, aquele texto, ele diz: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos ouvido a respeito do Senhor, ninguém é igual a ti. Então quando nós nos colocamos em contraste com Deus, nós começamos, irmãos, a nos enxergar como nós somos. Aí nós começamos a descer ao ponto mais baixo, e aí não tem como ir mais para baixo, nós só temos condição de ir para cima. Então a partir desse movimento é que nós começamos a crescer. Então nós precisamos nos contrastar. E aí, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, para a gente terminar essa aula aqui analisando esse contraste. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Leio, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu 2 barcos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Jesus, aqui no contexto, irmãos, ele deu um mandamento aqui difícil, um mandamento improvável. Não era o melhor lugar para pescar e nem era o melhor horário. As palavras de Pedro aqui demonstram isso para nós. E Pedro, ele obedeceu, mesmo diante da improbabilidade. Mesmo diante da probabilidade de não dar certo, Pedro obedeceu. Pedro disse: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. É interessante aqui, quando ele diz assim, não sob, sobre e não sob. Qual a diferença, pastor? Você não lembra lá das suas aulas de português? Sob é por baixo, em obediência. Sobre é por cima, vou fazer o que o Senhor está mandando. Então Pedro não estava aqui sendo submisso a Jesus. Ele não estava dizendo: Senhor, vou obedecer o Senhor, com fé. Na verdade havia aqui até um tom de desafio de Pedro. De desafio. Estivemos pescando a noite toda, no melhor lugar, no melhor horário, não apanhamos nada. Mas o Senhor está falando, eu vou fazer.
Já que o Senhor está dizendo, eu vou fazer. É o crente, né, irmãos? Crente, né? Quantas vezes o Senhor fala com vocês e fala assim, eu já tentei. Eu já tentei de tudo. Aí você dá um conselho, não, já tentei, já não dá certo, não vai mudar, pastor. Não vai dar certo. Sabe o que você está dizendo? A minha experiência prova que não dá certo. Eu já tentei de tudo. Irmão, você nunca tentou de tudo. Eu nunca tentei de tudo. A gente, no nosso orgulho, na nossa arrogância, a gente pensa que tentou de tudo. A gente pensa. E o ponto onde nós devemos estar, nós nunca chegamos. Então não tentei de tudo. Mas a gente pensa, e arrogantemente a gente responde, já tentei, isso não funciona não. Vai mudar nunca essa situação aqui não. Já até me conformei. Me conformei. É assim mesmo. Aí você nem ora mais, busca mais. Sabe, você não se acostumou. Se acostumou àquela situação. É o crente. Então aqui é como se Pedro dissesse, Senhor, já tentei já. Não deu não. Mas o Senhor está falando, então eu vou fazer. Então sobre o que o Senhor está dizendo, eu vou lançar a minha rede. É improvável que vá acontecer. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Então Pedro não agiu aqui em submissão e fé. Pedro agiu com dúvidas. E até mesmo num tom desafiador a Jesus. Até mesmo. Os milagres, irmãos. Aliás, na Bíblia, a maioria das vezes não era resultado de fé. Por vezes eles são o resultado da falta de fé. Aqui é um milagre que resultou da falta de fé. E Pedro então, imediatamente ele notou o contraste. Quando o milagre aconteceu, ao ponto de romper a rede, chamar outro barco, e o barco vinha ajudar, e o barco fica tão cheio que quase os barcos afundam, submergem. E aí como Pedro reagiu àquilo, quando ele viu aquela situação? Como ele reagiu? Irmãos, você acha que Pedro disse assim, uau, quantos peixes nós temos agora? Uau! Rapaz, nós vamos vender tudo isso aqui. É sustento para nós. Olha só quantos peixes nós temos agora. Que coisa maravilhosa que esse Jesus fez por nós. Olha aqui, agora a gente tem bastante peixe, agora a gente vai vender, cara, é lucro para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa pesca maravilhosa que o Senhor fez por mim. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. Como o Senhor é bom. Como é gostoso estar com o Senhor. O Senhor garante o nosso sustento. Olha aqui que milagre que o Senhor fez para nós. É o que nós fazemos com aquilo que Deus faz por nós. A gente age assim. Eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez por mim. Mas eu não vejo quem eu sou. Eu não enxergo quem eu sou. Eu acho que enxergo quem Ele é e quero contar para todo mundo. Mas no fundo eu estou falando de mim mesmo. No fundo eu estou amando a minha imagem. No fundo eu estou sendo um ególatra. Um adorador de si mesmo. É o máximo que muitos crentes enxergam a respeito do Senhor Jesus. E, consequentemente, é o máximo que eles enxergam de si mesmos. Uma frase que a gente ouve, irmãos, constantemente é: Deus é muito bom comigo. Rapaz, você não sabe como Deus é bom comigo. Ele tem me ajudado muito. Aí você está dizendo, pastor, mas então a gente tem que dizer que Deus não tem ajudado? Não. É que a gente tem que enxergar mais do que isso. Mais do que isso. A gente só falta dizer assim, rapaz, eu devo ser uma pessoa especial para Ele mesmo. Eu devo ser uma pessoa especial para Ele. Eu e Ele, olha o que Ele fez por mim. Imagina Pedro falando isso aqui. Eu e Jesus, cara, estou assim com Ele. Olha que pesca que Ele fez para mim. Imagina, eu tenho sustento agora para minha família. Eu tenho sustento agora aqui por vários dias. Olha a nossa empresa como é que está. Eles eram sócios da empresa, né, irmãos? Olha a nossa empresa como está próspera. Porque, eu e Jesus. Qual era o propósito de Jesus em ter feito aquele milagre lá?
Qual era o propósito dele em ter feito aquilo? Não era, irmãos, o objetivo de Jesus levar Pedro a pensar assim. Pedro, quando ele viu aquilo acontecer, ele enxergou quem era aquela pessoa que estava no barco. Pedro não conhecia Jesus. Ele não podia imaginar que estava ali no barco com ele o próprio Deus, que criou aquele mar e criou aqueles peixes, que era capaz de controlar um cardume de peixes, ou um peixe só se ele quisesse, ou um só. A glória, irmãos, o poder e a soberania de Jesus, Pedro não conhecia. Estavam ali ao redor de Pedro, mas ele não enxergava. E quando Pedro enxergou quem era aquela pessoa que estava no barco, quem ele enxergou depois? Quem ele era. Então ele disse: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Você está vendo o que Pedro disse? Pedro não diz assim: Senhor, eu falhei dessa vez. Realmente eu duvidei da palavra do Senhor. E agora o Senhor fez isso que o Senhor fez, o Senhor provou para mim que o Senhor realmente é poderoso. Dessa vez eu falhei. Não foi isso que Pedro disse. Quando ele olhou a situação, ele falou: eu sou um pecador. Eu reconheço minha natureza. Eu reconheço quem eu sou. Irmãos, quando Deus nos atende, Ele quer que nós reconheçamos quem Ele é e quem nós somos. Nós desfrutamos, é óbvio, de alegria e de gratidão quando Ele nos proporciona para as nossas necessidades. Nós desfrutamos disso. Mas isso deve nos levar, irmãos, a uma dose de constrangimento. Sabe, quando Deus atende o que a gente quer, a gente pede a Ele, a gente tem que dizer para Ele: Senhor, olha quem o Senhor é. E olha quem eu sou. Isso aqui é o verdadeiro testemunho sobre Deus. Tem um monte de gente dando testemunho aí sobre si mesmo. Não é sobre Deus. Não é sobre Deus que elas estão falando, elas estão falando de si mesmas. Eu sou especial para Deus. É isso que elas estão dizendo. Quando querem contar os feitos de Deus. Pedro poderia sair correndo contar o que Jesus havia feito, mas o que ele fez? Ele disse: Senhor, eu não sou digno de ficar na presença do Senhor. Eu não mereço ficar na presença do Senhor. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. O poder, irmãos, a misericórdia de Deus deve nos levar à humilhação. Então, quando Deus responde às minhas orações, como eu reajo? É óbvio, com alegria, irmãos. Esse é o paradoxo da vida cristã, né? Nós ficamos felizes, gratos porque Ele tem atendido, porque de fato Ele tem sido bom conosco e tem suprido as nossas necessidades. Mas o fato dele fazer isso, junto com isso, deve dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso demais e eu não sou nada. A resposta que Deus dá às nossas orações deveria nos constranger muitas vezes. Então, isso que nós vemos na palavra do Senhor quando ela diz assim. Então, o tempo da caminhada cristã deve nos levar a essa conclusão, irmãos. Quem é Deus e quem é nós? Quando você lê a vida do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele se compara com os outros apóstolos, ele diz assim: eu sou o menor deles. Nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí ele vai caminhando mais um pouco na vida cristã, aí ele se compara com todos os crentes. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: eu sou o menor de todos os crentes que eu conheço. E aí ele vai caminhando mais um pouco, lá no final da sua vida ele escreve para Timóteo. Então ele diz para Timóteo: eu sou o principal pecador que eu conheço. Deus foi gracioso a mim, o principal dos pecadores. Então, quanto mais ele foi caminhando, irmãos, e mais ele foi enxergando a si mesmo. Essa é a dinâmica da vida cristã. Então, os crentes, irmãos, a gente, quando você entra na empresa lá, né? Aí você começa a contar o tempo de casa, não é verdade? Eu já tenho tantos anos nessa empresa, eu já tenho tantos anos aqui. Tem crente que começa a contar o tempo dele de igreja. Eu já tenho tantos anos nessa igreja. Eu tenho 25 anos aqui nessa igreja. Olha o meu tempo de casa, irmãos. Isso aqui para Deus é outra conta. O tempo deveria levar para baixo, para que vá para cima.
Os crentes em avançada idade, irmãos, mais maduros espiritualmente, são aqueles que hoje se veem mais pecadores do que quando eles se converteram a Cristo. Estes são os crentes mais maduros que você pode conhecer. Porque o tempo de vida dele, cristã, levou ele a enxergar melhor a vida dele hoje do que ele enxergava no começo da sua caminhada. Então hoje, mais maduro, tanto em tempo cronológico de caminhada cristã, fez com que esse tempo fosse proporcional à sua visão a respeito de si mesmo. Então hoje ele olha para a vida dele e diz assim: eu sou um pecador pior do que eu pensava quando eu conhecia Cristo. Isso é crescimento espiritual. Percebe o paradoxo? Percebe como é para baixo? Quer dizer, é indo para cima, indo para baixo, mas indo para cima. Então os crentes que têm idade avançada e cresceram espiritualmente, eles olham e falam assim: eu vejo que hoje a graça de Deus foi maior do que eu pensava quando Ele me salvou. Então, John Newton, eu quero terminar com um exemplo de John Newton. John Newton é o autor do nosso hino Preciosa Graça. Aliás, a nossa versão em português, né, ele disse: preciosa graça que um dia me salvou. No original, irmãos, ele usou um termo que era bem do perfil dele. Você começa a ver a personalidade de John Newton. Não é? Ele fala, na verdade, a preciosa graça que salvou um miserável como eu. No inglês a palavra é mais forte do que na nossa versão em português. Na nossa versão em português foi atenuado um pouco o que ele de fato escreveu. E ele, né, tinha esse perfil de olhar para a sua vida de uma forma muito honesta. E ele escreveu uma carta quando ele tinha 51 anos de idade. Isso está no livro Santificação Profunda, que tem sido usado como roteiro para essas aulas aqui, que eu tenho usado como roteiro para essas aulas. E ele escreveu uma carta para o seu amigo quando ele tinha 51 anos de idade, e ele diz assim: a vida de fé parece em tese tão simples e fácil que eu poderia recomendá-la aos outros em poucas palavras, mas na prática ela é muito difícil, e meus avanços são tão lentos que de modo algum eu ousaria afirmar que avancei. Quando ele olhar para a sua vida, ele fala: parece que eu não avancei nada, parece que eu não cresci nada. E alguém disse que em todas as cartas que ele escrevia para os seus amigos, esse era um tom, ele tocava sempre nesse assunto, ele falava sempre assim de si mesmo, né? Então, aí uma outra pessoa disse que o índice de uma fé saudável de um homem é a genuinidade do desespero pessoal que ela produz. Ou seja, uma fé saudável faz a pessoa se desesperar de si mesmo. A desesperança em si mesmo é que produz o verdadeiro crescimento espiritual. E depois, quando ele estava, John Newton, com 74 anos de idade, ele compôs um hino. Irmãos, não dá nem para imaginar cantando isso aqui. Aliás, canta-se, isso aqui tem uma versão em português, inclusive esse hino é cantado em algumas igrejas. Aos 74 anos ele escreveu um hino chamado Pedi ao Senhor que eu cresça. E olha o que ele disse no hino, ele diz assim: pedi ao Senhor que eu cresça, em fé, amor e em toda graça, conheça mais de sua salvação e busque solenemente a sua face. Foi o que ele me ensinou a orar, e creio, ele tem respondido, mas tem sido de uma maneira tal que quase me levou ao desespero. Esperava que em alguma hora favorável ele respondesse de pronto o meu pedido e pelo poder do seu amor constrangedor subjugasse o meu pecado e me desse descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males ocultos no meu coração e deixou que os furiosos poderes do inferno assaltassem cada parte da minha alma. Além disso, com a sua própria mão, parece que ele tensionou agravar a minha aflição, anulou todos os desígnios que eu planejei, destruiu meus recursos e me rebaixou. Senhor, por que assim? Clamei em tremor. Perseguirás o meu ventre até a morte? É dessa maneira, respondeu o Senhor, que respondo à oração por graça e fé. Emprego essas provações interiores para te libertar do ego e do orgulho e quebrar os teus planos do gozo terreno, a fim de que aches o teu tudo em mim. É um hino, né, irmãos? Vamos cantar, pastor Fabrício? Vamos cantar hoje à noite. É um hino. Por isso que eu falo assim, irmãos, você vê as músicas cristãs têm que ser como salmos. Cada salmo
era a experiência do salmista com Deus. Era o que Deus estava fazendo na vida dele. Essas são as músicas mais relevantes que nós podemos cantar. As pessoas às vezes compõem música aí, Deus é 10, é Deus não sei o quê, é Deus não sei o quê. Fútil. Superficial. É por isso que nós aqui na igreja, a gente quer cantar letra. Cantar coisa que tenha consistência, que de fato reflita a verdade do nosso relacionamento com o nosso Deus. E as músicas mais relevantes são aquelas que de fato a pessoa demonstra quem Deus é e a sua grandiosidade e o seu agir. Então o crescimento espiritual, ele é um mergulho profundo na nossa própria pecaminosidade. E quando nós concluímos que não temos nenhuma esperança em nós, quando nós entendemos a importância de desesperar-se de nós mesmos, é quando de fato nós temos o arrependimento, a fé, e nós então começamos a abandonar o nosso ego, e a nossa esperança começa a ir em Jesus. Agora, irmãos, esse lugar baixo, o ponto mais baixo, não é um lugar para ficar lá. Não é para permanecer lá. Graças a Deus, esse lugar é um lugar de passagem. De passagem. Deus nos leva lá, mas Ele não nos deixa lá, como Jesus fez com a igreja de Laodiceia. Eu te levo lá, mas eu não quero que você fique lá. Eu quero que você venha aqui, sentar-se comigo no meu trono. Esse lugar não é um lugar de passagem. Não é um lugar para o crente permanecer. Graças ao Senhor por isso. O lugar do desespero é apenas um ponto de passagem, não de parada. É a partir dali que a gente começa a crescer em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que Ele sempre nos lembre disso, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de crescimento espiritual. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas reflexões, Senhor, e que, ó Pai, nós reiteramos sempre, Senhor, nós não poderíamos ouvir essas coisas em nenhum outro lugar, Senhor, de nenhuma outra pessoa a não ser do Senhor mesmo. Ó Pai, o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. E para quem nós iremos? Então nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer. Reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza. Reconhecemos, Senhor, o potencial que há em nós, Senhor, para esquecer rapidamente tudo isso que nós ouvimos. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós. Fale de novo, Senhor. Exponha-nos para que nós possamos conhecer, Senhor, o tamanho desta salvação que o Senhor nos deu. Ó Pai, que de fato, como a graça é superabundante, Senhor, sobre o nosso pecado. Então nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela vida da igreja, Senhor, que mostra que o Senhor quer se relacionar conosco. Cear conosco, ó Pai. Comer conosco. É isso que nós queremos, ó Pai, na nossa vida cristã, é andar com o Senhor. Então, há esse desejo em nós, Senhor. Há esse desejo em nós, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, com a nossa mente nós somos escravos do Senhor. Escravos do Senhor. Ó Pai, mas ainda há em nós, Senhor, essa lei do pecado, Senhor, que habita em nós. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, Pai. Lava-nos, limpa-nos, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, de quem somos e quem é o Senhor. Cuida, Senhor, do nosso coração, Senhor. Nós somos dependentes da Tua graça, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo por esse caminho, Senhor, até que nós alcancemos aquele ponto onde está o trono da Tua glória, Senhor. E possamos nos assentar com o Senhor lá, Senhor, na semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, o nosso desejo, Senhor, a nossa oração, Pai. E nós fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pedir aos irmãos que permaneçam, irmãos, nós temos